Oi, gente, tudo bom? Bem, hoje a gente vai falar sobre velocidade escalar média, né? A gente já viu os conceitos, né, básicos da física, que é a mecânica, conceitos básicos de mecânica. Mecânica é a parte da física que estuda os movimentos. Comentamos que ela é dividida em cinemática, dinâmica, né? Estática, mas o principal é cinemática e dinâmica. Cinemática, tá? A gente vai trabalhar com os conceitos primitivos de tempo, velocidade, espaço, né? Aceleração. E não se preocupa com as causas do movimento, ou seja, veja um corpo se movimentando e aí eu vou classificar o movimento dele, se é uniforme, se é uniformemente variado, né? A gente já discutiu essas coisas todas. E a dinâmica se preocupa com as causas do movimento, tá? Que é a parte de forças, leis de Newton, né? E aí a gente já sabe, né, que um corpo está em repouso e movimento dependendo de um referencial, tá? Se esse referencial, de repente, eu colocar como sendo a minha casa, se eu sair do meu quarto e for ao banheiro, eu estou em repouso, porque eu não saí da minha casa. Mas se eu sair, né, da minha casa e for até a escola, eu entro em movimento, porque o meu referencial seria a minha casa, tá? Eu posso adotar também o meu referencial à escola, né? Ou somente a sala de aula, tá? Então, o professor normalmente adota o referencial como a sala de aula. Então, o aluno trocou de carteira, ele continua em repouso, ele está dentro da sala de aula. Ele pediu para ir ao banheiro, ele pediu para beber água, ele entra em movimento. Então, depende do referencial, tá? Nós discutimos também ponto material e corpo extenso, né? Ponto material é uma partícula cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Corpo extenso é quando interfere. Então, por exemplo, eu tenho uma estrada entre Rio e São Paulo, o tamanho do meu carro não vai interferir nesse estudo, tá? Então, não vai ter problema nenhum eu trabalhar com o tamanho do carro, porque as dimensões da estrada são gigantescas quando comparado às dimensões do carro, que é praticamente desprezível em relação àquela estrada entre Rio e São Paulo. Então, é um ponto material. Agora, aqueles exercícios de trem que tem que passar pelo túnel, né, o comprimento do trem que ele dá é corpo extenso, tá? Então, o mesmo corpo pode ser ponto material extenso, vai depender da situação. Eu pegar e colocar, né, um carro numa estrada de Rio e São Paulo, meu carro, ponto material. Se eu pego meu carro e coloco na garagem, ele se torna um corpo extenso, ele atrapalha o meu movimento, tá? A gente falou sobre isso. Falamos também sobre diferença de deslocamento e espaço percorrido, que a gente vai ver com mais detalhes também nas aulas de cinemática vetorial, tá? Comentamos sobre a grandeza, espaço, o delta na física, o triângulozinho representa uma grandeza final menos inicial, a variação de espaço é a posição final, que a gente chama de S, menos a posição inicial, S0. Tudo que é zerinho inicial, sem o zerinho é o final. O ΔS é a variação de espaço, posição final menos inicial. Então, eu saí do quilômetro 20 e fui para o quilômetro 80. Qual foi a minha variação de espaço? 60, 80 menos 20, tá? Eu não sou obrigado a sair da origem. A gente sabe que uma trajetória é uma sucessão de pontos com ponto de origem. Esse ponto de origem, né, tem que ser colocado, e se eu andar no sentido positivo da trajetória, o movimento é progressivo, minha velocidade é positiva. Se eu andar no sentido negativo, a minha velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. O carro não consegue avaliar isso, para ele sempre o movimento é progressivo. Ele não vai olhar as placas indicativas de quilometragem, tá bom? Bem, para ser uma trajetória como a ciclovia, né, da Lagoa. Ali a gente tem marcos indicativos de quilometragem e um ponto de origem que fica no Caiçaras. É o marco zero daquela ciclovia na Lagoa, tá? Não sou obrigado a sair do Caiçaras. Posso sair do Piraquê, posso sair de qualquer outro ponto, tá? A gente está trabalhando com o Rio de Janeiro, né? Então posso sair em qualquer ponto daquela trajetória. Bem, a gente já discutiu o tempo, né, que é o instante de ocorrência do fenômeno, o intervalo de tempo, né? É o intervalo de tempo que inicia a aula e termina a aula, tempo final menos tempo inicial. E se o tempo inicial pode ser também zero, posso zerar o cronômetro e iniciar um fenômeno físico, como está acontecendo agora, tá? Bem, velocidade é a variação de espaço em função do tempo, né? Velocidade instantânea, aquela velocidade que a gente vê, não pode ser calculada, porque a gente precisa de limite, precisa de uma ferramenta matemática mais elaborada, que é dada em universidades, tá? Bem, vamos para a velocidade escalar média.
Velocidade escalar média, variação de espaço em função do tempo. Unidade de sistema internacional, metros por segundo. Está aí, espaço em metros, tempo em segundos, variação, metros por segundo. Tá? Isso é importante saber. Bem, essa variação de espaço é a posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Bem, mas qual é a posição inicial do cara, Mauro? Se ele está no 2, tem o 3 aqui, e ele está aqui e aqui. Eu vejo pelo tempo. Tempo menor, tempo maior. Então, essa aqui é a minha posição inicial, essa aqui é a minha posição final. Então, ele está fazendo um movimento retrógrado, tá? Sempre o tempo menor é onde a posição é inicial. Bem, de passar de km por hora para metros por segundo, a gente já viu, dividir por 3,6, de metros por segundo para km por hora, multiplico por 3,6. Bem, aqui é uma ajuda aí para vocês, né, para a gente entender que se no texto estiver lá, percorre ou dista, a gente coloca lá, percorreu 300 km em 6 horas. Então, meu delta S total é 300, meu tempo total é 6 horas. Dista, de distância, né? A distância percorrida foi de tantos quilômetros. Aí já é direto aqui. Agora ele passa pelo marco indicativo de quilometragem, né? Ele passa pelo quilômetro 2, passa pelo quilômetro 3. Espaço final, mas espaço inicial nos intervalos de tempo. Então está aqui, é o passa pela quilometragem, marcos indicativos de quilometragem. Quando as distâncias são iguais, eu posso fazer uma média aritmética, que é o que a gente vai fazer ali. Né? Desculpe, não é uma média aritmética, vou fazer uma equação, uma média ponderada, se eu não me engano, tá? Que é 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. E se os tempos forem iguais, ou em movimento uniformemente variado, aí sim uma média aritmética. Como? 1 hora ele percorreu com uma velocidade de 30, outra 1 hora com velocidade de 10. Qual a velocidade média no percurso todo, no tempo total? Aí eu faço uma média aritmética, 30 mais 10 sobre 2. Não é o caso desse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, eles têm distâncias iguais, D e D. Então, se eu fosse calcular isso aqui, eu teria que calcular a velocidade entre A e P, que é o ponto médio, seria o espaço, que eu não sei, divididos pelo tempo entre A e P. Essa minha velocidade é 30. Iria calcular agora dessa parte aqui, né? Essa parte foi aqui, velocidade é 10, espaço é D, tempo entre P e B. Bem, eu quero a velocidade média total. Espaço total, D mais D, divididos pelo tempo entre AP, mais o tempo entre PB. Bem, 2D seria passar o tempo para cá, velocidade para baixo. Ficaria D sobre 30. Passaria o tempo para baixo, velocidade para baixo, D sobre 10. Então, aqui é 2D sobre MMC. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3. Então, aqui vai ficar 4D sobre 30. É isso? Não. 3 MMC. 30. Vamos lá. 30 e 10. Melhor. A gente tem certeza que a gente está fazendo. 15, 5 por 3 dá 5 e 5 por 5. Então, não. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então, tá aí. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então, tá certo. Então, eu vou repetir, vou cortar, vou repetir o primeiro e inverter o segundo. Então, eu vou ter aqui 15 km por hora. Demorei bastante tempo, não demorei? Sim, muito tempo para chegar a essa conclusão. Então, é melhor a gente fazer o seguinte, vamos usar a fórmula. 2 vezes 30 vezes 10 sobre 2. 30 mais 10. Aqui eu vou ter 2 vezes 300 sobre 40. Vou cortar 20, 15. Bem mais rápido, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Forte abraço aí para todos.